E aí, parece que até o Gil do Vigor, ex-BBB, economista, ficou bravo com as medidas anunciadas pelo ministro Haddad em relação à taxação de produtos financeiros. Como se não bastasse, gente, agora é imposto em cima de imposto, em cima de imposto, tem mais um. Existem algumas categorias de investimento que eles eram isentos de imposto de renda, mas agora o governo ele quer tributar, certo? Será que o Brasil precisa de um teto de impostos? Essa é a ideia que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Para começar a analisar se o Brasil precisa de um teto de impostos, é interessante a gente discutir se a nossa carga tributária é realmente alta. Essa manchete aqui do Estadão dá notícia de que a carga tributária, considerando a arrecadação de todos os entes, governo federal, governos estaduais, municipais e o Distrito Federal, está num nível recorde, ou seja, a nossa carga tributária seria a maior da história. A carga tributária é a arrecadação de todos os entes sobre o Produto Interno Bruto, o PIB. E quando a gente olha na comparação com outros países, como nesse mapa, a gente vai ver que a carga tributária do Brasil é relativamente alta para o mundo emergente. Nos trópicos não é fácil a gente achar um país que tenha uma carga tributária parecida. Isso tem muito a ver com o modelo que a gente adotou ali a partir da Constituição de 1988, com o Sistema Único de Saúde, Previdência Social robusta, etc. Eu acho que só essa comparação não é, então, totalmente interessante para a gente, porque, de fato, a gente consegue encontrar países emergentes com carga tributária mais baixa, por exemplo, o México, o Peru, a própria China, mas que tem um nível de desproteção social muito elevado. E eu acho que é interessante também a gente fazer uma ressalva aqui, que muitas das medidas que foram implementadas ou anunciadas pelo atual governo, embora possam trazer a impressão de que a carga tributária está aumentando para todo mundo, elas, na verdade, reduzem a carga tributária para mais famílias do que aumenta para outras. Se a gente olha, por exemplo, a reforma tributária do consumo, ou mesmo essa tentativa de mudar o imposto de renda com a isenção até os R$5.000 de salário, de renda, a gente vai ver que mais pessoas vão pagar menos do que pessoas vão pagar mais. Dito isso, tem uma questão que me preocupa bastante em relação à carga tributária, que é o envelhecimento da população. Países mais ricos têm carga tributária maior, não necessariamente porque houve uma decisão consciente de ter uma carga maior, já que o país é mais rico, mas muito por conta do envelhecimento da população, que, bom, aumenta as despesas com aposentadorias, naturalmente. Fazendo um exercício simples com os dados da OCDE, a gente vê que a cada 1% a mais de idosos na população de um país, a carga tributária sobe mais do que um ponto percentual. Ou seja, esses 33%, 34% que o Brasil tem hoje de carga tributária caminhariam nos próximos anos para serem elevados substancialmente, já que a gente é um país ainda relativamente jovem. Para patamares da OCDE, que são países que têm estado de bem-estar social, o Brasil teria uma carga tributária alta para o seu estágio de envelhecimento. Para a média da OCDE, a gente deveria ter uma carga tributária na metade do que a gente tem hoje, considerado o nosso atual estágio de envelhecimento. Ou seja, dá para a gente prever que nos próximos anos, décadas, 2040, 2050, o Brasil vai ser um dos países com maior carga tributária do mundo. Será que a gente tem que ter algum mecanismo para limitar a carga tributária? E essa é a ideia que a gente está discutindo então, um teto de impostos. A ideia do teto de impostos na verdade, como um usuário comentou numa coluna minha, é uma ideia de starve the beast, de criar limites para o crescimento da própria despesa. Seria como se, a partir do momento que o teto de impostos é atingido, o governo não pode gastar mais, ele tem que devolver os recursos. Então a lógica econômica é de um teto de gastos, mas a lógica política não, porque o teto de gastos que a gente tentou não envolveu muito a população, mas a gente vê nessas discussões de taxação do PIX, taxação das blusinhas, mais recentemente também IOF, que a opinião pública se mobiliza muito mais quando a gente discute taxação. Então a ideia é, o governo atingiu um limite de despesas, não pode gastar mais, salvo se tiver autorização de uma maioria qualificada do Congresso ou de plebiscito nos moldes dos estados americanos, e ele tem que devolver. Então a gente está falando de cashback, como da reforma tributária, ou restituição do imposto de renda. Então a minha ideia aqui é, será que um teto de impostos seria uma ideia legal para a gente finalmente mobilizar a discussão sobre ajuste fiscal, sobre avaliação das despesas? Atingir o teto de impostos, o governo tem que começar a cortar políticas ineficientes, remuneração dos servidores, previdência do funcionalismo, dos militares, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos a gente vê isso no Oregon, uma política que é conhecida como kicker, bastante celebrada. No Colorado tem algo que é conhecido como tabor, que é
uma espécie de Bill of Rights, Declaração de Direitos dos Contribuintes. Nesses estados, a partir do momento que o teto de impostos é atingido, o governo até pode gastar mais em vez de devolver, mas ele precisa ou de maioria qualificada no legislativo ou de plebiscito. Essa não é uma ideia minha, não é uma ideia totalmente nova. O próprio ministro Paulo Guedes, ainda que sem dar nenhum detalhe, falou que era a favor de um teto de impostos em 2022, e no Twitter eu fui cobrado pelo JH Fonseca, que desde 2022 tem também falado muito em teto de impostos. Será que a gente pode pensar num teto de impostos como uma medida, então, para substituir novo arcabouço fiscal, teto de gastos, e para trazer aí a discussão da dívida pública, da ajuste fiscal para o resto da população, conseguir apoio popular para medidas de equilíbrio das contas? Ou será que não? Será que a gente está só vendendo vinho velho em garrafa nova? O teto de impostos não inviabilizaria discussões sobre progressividade ou regressividade do nosso sistema tributário. A gente pode continuar discutindo como tornar o nosso sistema tributário mais justo, mas aumentos de arrecadação sobre um grupo não poderiam vir com aumento de gastos. Eles teriam que ser compensados com a redução sobre outro grupo. A gente já vê isso na própria reforma do governo do imposto de renda, né? O governo quer arrecadar mais sobre os super ricos, com a alíquota mínima de 10%, mas isso não vai vir para aumentar gastos, isso vai vir para compensar uma redução da taxação de quem ganha até R$5.000. Então a gente pode continuar discutindo todas essas coisas que o ministro Haddad tem falado sobre taxar quem mora nas coberturas, fazer o pessoal da cobertura pagar o condomínio, mas a gente não teria mais o incentivo para o governo taxar para gastar. Esse sistema que o Marcos Mendes discutiu recentemente de gastar e taxar, né? Então a ideia que fica aí para os próximos anos para o Brasil, será que a gente consegue envolver a população e a classe política, a sociedade num debate sobre ajuste fiscal quando a gente começa a falar em teto de impostos? Ou será que a gente vai rumar mesmo para ser o país com a maior carga tributária do mundo, já que a gente passa por uma das transições demográficas mais velozes do planeta?